inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilha para outras pessoas saberem. Beijos! Por que não existe anticoncepcional para homens? Foi porque nos primeiros testes deram alguns efeitos colaterais. Essa é a bula de um anticoncepcional. Não querer engravidar e não sofrer as consequências disso sem ser um risco para sua saúde ainda é um grande paradoxo para as pessoas com útero e férteis. Um homem pode engravidar cerca de 9 mulheres por dia. Uma mulher só pode ficar grávida de um homem por ano. Vocês reconhecem alguma lógica nisso? A luta pelo direito de não engravidar e pela pílula anticoncepcional se tornou uma grande conquista para as mulheres, mas até a página 2. Os fantasmas causados pelos efeitos colaterais da pílula são envolvidos por misoginia e racismo. Os primeiros testes da pílula anticoncepcional falharam porque muitas mulheres largavam o estudo no meio por não aguentarem os efeitos colaterais. Dores abdominais, cólicas, coágulos fortíssimos, enfim, causados pela bomba de hormônio que naturalmente a pílula anticoncepcional é. Os testes foram então levados para serem realizados numa clínica psiquiátrica de mulheres, sem o consentimento delas. Mas mesmo assim ainda não era o suficiente para ser aprovado para consumo, por isso eles tinham que fazer uns testes em larga escala. Foi aí que esses dois caras, se juntando com o governo de Porto Rico, que já tinham o objetivo de controlar a natalidade, eles recorreram a mulheres em situação de vulnerabilidade social, alegando que eles tinham um remédio poderoso capaz de impedir a gravidez. Mas adivinha? De novo omitindo sobre os efeitos colaterais e os riscos que podiam vir a acontecer com essas mulheres latinas e pobres. Elas também não foram informadas que estavam fazendo parte de um estudo clínico ou que o tratamento era experimental ainda. E para completar, eles ainda abandonaram suas pacientes latinas. Sim, elas não tiveram acompanhamento médico depois. 3 mulheres morreram durante o estudo e nunca foram autopsiadas. Mas esses homens que estavam na frente desse experimento todo lançaram mesmo assim o Enovid, o primeiro anticoncepcional, mesmo tendo causado efeitos colaterais e doenças em quase 1/5 das participantes dos testes. Ele continha 10 vezes a quantidade necessária de hormônios para poder impedir a gravidez. E sim, respondendo a minha própria pergunta, a lógica era simples. Eles esperavam que as mulheres aguentassem mais os efeitos das pílulas do que os homens. Os efeitos colaterais da pílula observados nos homens foram alteração da libido, acne, diminuição dos testículos e mudanças de humor. Os testes foram interrompidos por causa disso. 76% das mulheres não foram alertadas dos efeitos colaterais da pílula. E caso você não saiba, alguns dos efeitos colaterais da pílula envolvem trombose, câncer de colo do útero, aumento da pressão arterial, perda da libido, mudança de humor, coágulos perigosos, inchaço, depressão, vômitos, enjoos e muito mais. Houve um aumento de 80% no risco de adolescentes começarem a tomar antidepressivos depois de usarem algum contraceptivo hormonal. Eles também não falam que antibióticos, problemas no intestino, diarreias, vômitos e alguns chás cortam o efeito da pílula. As mulheres lutaram muito para que a bula do anticoncepcional fosse transparente, pudesse alertar os efeitos da pílula sobre o que elas estavam consumindo. Mas a falta de alerta e a honestidade dos efeitos colaterais ainda é uma realidade de muitas mulheres. Quando a gente fala de pílula anticoncepcional, a gente automaticamente está falando de privilégio e classe. Medicina ocidental, assim como a educação na qual a gente recebeu sobre nossos corpos, seja na escola ou em casa, ou seja, a falta de educação nas escolas e um melhor preparo das mulheres sobre como elas podem controlar melhor seus corpos, definitivamente já não são instituições que caminharam lado a lado das mulheres com a libertação sobre seus corpos. Como identificar nossa fertilidade, como evitar candidíase, infecções, DSTs, enfim, cuidados frequentes básicos. Se eu e mulheres de classe média alta que tivemos acesso a convênio médico, plano de saúde, ginecologistas, não tivemos consciência dos efeitos da pílula corretamente, ficamos reféns de descobrir isso por conta própria e muitas mulheres tiveram problemas sérios sobre isso sem ter sido avisadas antes. Imagina o tamanho da falta de assistência de meninas que dependem da rede pública e que ainda são carentes de informações por estarem numa vulnerabilidade social maior. Como isso chega para elas onde o contexto é mais agressivo e muito mais impaciente com elas? O anticoncepcional às vezes acaba sendo uma solução que os médicos dão, muito acessível e recomendada como se não houvesse nenhum perigo e fosse absolutamente inofensivo. Como se fosse o grande salvador de todos os seus problemas. E a gente sabe muito bem que a pílula anticoncepcional pode servir como uma coisa eficaz para muita gente, até para pessoas que têm endometriose e outros problemas de saúde no qual a pílula ajuda. Mas a relação da pílula anticoncepcional com as mulheres vem sendo totalmente desonesta. Essa é a misoginia na prática, senhoras e senhores. A instituição que beneficiou homens e condenou mulheres à falta de conexão com elas mesmas. Isso é realmente um direito de escolha ou só transferiram pra gente uma necessidade do mundo sem responsabilidade nenhuma, sugerindo que as mulheres
devessem aguentar, suportar os efeitos sobre o seu corpo com mais facilidade, aceitando e se conformando, sem questionar. É assim que a roda do patriarcado e do capitalismo giram. Se isso não fosse questão de misoginia, os homens seriam, por motivos lógicos, responsáveis por controlarem suas consequências fisiológicas. Lembrando que o Brasil tem mais de 5 milhões de crianças sem pai na certidão. Por favor, para de dizer que só engravida quem quer, porque os métodos anticoncepcionais não têm 100% de eficácia. Nenhum método tem 100% de eficácia. Cada 100 mulheres que tomam pílula, 3 engravidam. Já não basta o peso da sociedade misógina em cima da gente, nos responsabilizando por cuidar das crianças, lidar com os ciclos menstruais e transformações sobre o nosso corpo, e mais toda a gama de desinformações, nós ainda precisamos nos submeter a essa naturalização do nosso sofrimento. A gente só vai poder dizer que engravida quem quer quando a sociedade ajudar as mulheres a terem controle sobre o próprio corpo. Quando as mulheres puderem ter informação e conexão com elas mesmas sem serem frequentemente expostas à falta de autoconhecimento. E quando formas de engravidar não botem mulheres em risco sobre sua própria saúde. Não engravida quem quer. Continuamos na luta. E o Foca no Babado fica por aqui. Amo vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Me sigam nas redes sociais e nos apps vizinhos. Todos os links na descrição do vídeo. Beijos!